Olá, tudo bem com vocês? Finalmente voltei, tá? Vamos pro terceiro episódio da sériezinha das cartas do Royd. Primeira coisa, se você não sabe do que eu estou falando, que série de vídeos é essa, eu vou botar o link aqui embaixo pro primeiro vídeo da série. Se você não assistiu esses vídeos em ordem, não faz muito sentido você estar aqui e pegar o terceiro pra frente. Esse é o terceiro vídeo dessa série, tá? Então, se você não sabe o que eu tô falando, vai lá, assiste o primeiro vídeo, depois você volta aqui. Bom, como vocês sabem, eu tô fazendo uma sériezinha aí de vídeos falando sobre as cartas do Royd que estão nas epígrafes de The Stormlight Archive. E hoje vamos falar sobre as cartas, porque sim, é mais de uma, que estão em Oathbringer, ou Sacramentadora. Vamos lá, gente. Vou iniciar este vídeo com os avisos de spoiler. A gente vai falar de 3 cartas aqui que estão nas epígrafes, e elas vão trazer coisas de outros livros da Cosmere. Existem o que eu considero spoilers leves, que eu não acho que é um problema você saber das informações antes de ler os livros, mas existe um spoiler pesado de um dos livros aqui, tá? Então vamos lá. Coisas que eu considero informações que eu vou citar e que tudo bem, na minha opinião, você não ter lido, tá? Existe uma história na Cosmere chamada As Sombras das Florestas do Inferno, Shadows for Silence the Force of Hell, que está dentro desse livro aqui, o Arcanum Unbounded, que ainda não temos em português. Além disso, em Arcanum Unbounded, a gente tem alguns textos escritos por uma personagem chamada Chris, onde ela fala um pouco da geografia, da flora, da fauna e dos sistemas de magia dos diferentes planetas da Cosmere. Esses textos estão aqui neste livro também. Eu vou citar informações que estão no texto referente ao planeta de Threnody, aqui, e vou citar coisas referentes à história que se passa em Threnody, que é As Sombras das Florestas do Inferno. Não acho que seja um problema você saber dessas informações se você não leu ainda. Não acho que seja um grande spoiler, é só uma informação que tá aqui e tá tudo bem você saber de antemão. Spoilers leves. Eu vou dar spoilers leves, vou falar de informações que são reveladas em The Lost Metal, ou O Metal Perdido, que é o último livro da Segunda Era de Mistborn, tá bom? Vou ter que falar de uma coisa que é revelada aqui, que é um spoiler, tá? Mas é um spoiler que eu considero leve. Inclusive, a informação que eu vou dar sobre The Lost Metal é uma informação que eu citei, não lembro se no primeiro ou no segundo vídeo das cartas do Royd, e eu falei, não vou falar disso aqui por enquanto, mas dessa vez eu vou falar, tá bom? Spoilers pesados. De novo, eu vou falar do grande acontecimento de O Herói das Eras, final de Herói das Eras, conclusão da primeira era de Mistborn. Spoiler pesado, eu vou contar, vou ter que voltar no grande acontecimento do final desse livro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler com vocês, e essas cartas elas aparecem meio que grudadas uma na outra, se você vai ler nas epígrafes, mas eu vou uma por uma, tá? Então, o que acontece aqui? Lá em Caminho dos Seis, a gente tem uma carta que o Royd vai escrever para um amigo. Esse amigo é o Frost, e aqui eu vou dar uma informação que eu não dei lá, tá? O Frost é um dragão. É por isso que o Royd o chama num determinado momento de velho réptil, tá? O Frost é um dragão, é um dos dragões aí da Cosmere. A gente sabe que ele é um personagem que tem muita influência em algumas coisas. Ele aparece, de fato, só lá em Isles of the Emberdark. Mas as influências dele estão por aí, tá? Então, Caminho dos Seis, a gente tem uma carta do Royd pro Frost, falando, vai dar ruim, Odium quer matar todo mundo, me ajuda, sai desse lugar de não intervenção. Em palavras de Chadiância, o Frost responde essa carta dizendo, não mexe que vai dar ruim, melhor você ficar na sua. O que a gente tem em Oathbringer, Sacramentadora? Nós temos cartas de 3 das fractais, de 3 das charts, pro Royd. Então o que dá a entender é que o Royd foi atrás das fractais, falando, pelo amor de Deus, o Frost não quis me ajudar, ele continua nessa de não intervenção, vocês precisam me ajudar a fazer alguma coisa, porque Odium, se a gente deixar Odium livre, se a gente deixar o Raze livre, vai dar merda. E a gente tem respostas aqui de 3 dessas charts, de 3 das fractais, pro Royd. A gente não tem acesso às cartas que o Royd escreveu para elas, mas assim, dá para entender que ele escreveu basicamente a mesma coisa que ele tinha escrito pro Frost, tá? Então eu vou começar a ler a primeira carta, e eu já vou dizer para vocês, quem escreve essa carta pro Royd é a Shard Doação. Doação é a Shard que infundiu em Nautis, que é o planeta de Warbreaker.
Se você presta muita atenção, você vai ver que o sistema de magia de Warbreaker, ele é baseado em doar algo para as pessoas. Se você lê Warbreaker, você sabe do que eu tô falando. Então vamos ver o que doação está escrevendo pro Royd, depois que o Royd pede ajuda a respeito do Raze. Meu querido Cephandrius, a gente sabe, né, que Cephandrius é um dos nomes do Royd. É claro que eu recebi a sua mensagem. Notei sua chegada imediatamente, assim como notei as suas muitas intrusões nas minhas terras. Já dá pra ver que ela não tá feliz, né? Você se acha tão esperto, mas os meus olhos não são os de um nobre insignificante, para serem obscurecidos e enganados por um nariz falso e um pouco de sujeira nas bochechas. Então aqui, a gente já sabe que o Royd foi lá se enfiar no planeta de Warbreaker. Se você lê Warbreaker, você viu o Royd por lá. E aparentemente a doação não ficou nada feliz com isso. Aí ela continua. Não se preocupe com o Raze. É uma pena o que aconteceu com a Ona e com o Sky. Mas eles foram tolos, violando o nosso pacto desde o começo. Então, de novo, Raze é Odium. E aqui ela cita de novo o que o Royd cita na primeira carta. A Ona e Sky eram devoção e domínio, que são as shards que infundiram em Cell, que é o planeta de Elantris. E o Raze, Odium, foi lá e matou os dois. Então ela diz, é uma pena o que aconteceu com a Ona e Sky, mas eles foram tolos, violando o nosso pacto desde o início. Então a gente sabe que existia algum acordo aqui, algum pacto entre essas shards. A gente vai chegar lá. Ela continua. Suas habilidades são admiráveis, mas você é apenas um homem. Você teve a chance de ser mais e a desperdiçou. Tá? Aqui a gente tem uma diquinha sobre uma coisa que também é citada bem rapidinho lá em Tres, a Garota do Mar Esmeralda, que é o fato de que o Royd fez parte desse plano para matar a Dona Auzion e fragmentar a Dona Auzion em 16 partes. Né? E aparentemente ele teve a oportunidade de se tornar uma das fractais e não quis. Doação continua. Nada de bom pode resultar de duas fractais se estabelecerem no mesmo local. Então esse é o pacto. As fractais tinham feito um pacto de que, ok, nós vamos nos dividir aqui, nós somos 16, vai cada um para um lado. E eles já quebraram um pacto desde o começo. A gente sabe que ruína e preservação foram para o mesmo planeta, devoção e domínio foram para o mesmo planeta, honra e cultura foram para o mesmo planeta. Então, desde o começo, ela fala, nada de bom pode resultar de duas fractais se estabelecerem no mesmo local. Ficou acordado que não interferiríamos um com o outro, e me decepciona que tão poucos fractais tenham cumprido nosso acordo original. Assim, galera já fez posta desde o começo. Continuando, aqui a gente tem uma coisa bem interessante, ó. Quanto a Ulida, era óbvio desde o início que ela seria um problema. Já vai tarde. Gente, Ulida é o receptáculo da fractal Ambição, que foi a fractal que se estabeleceu em Threnody, que é o planeta onde se passa As Sombras das Florestas do Inferno. De onde que a gente sabe isso? Dos textos da Chris aqui de Arcanum Unbounded. O que a gente descobre também nesses textos? Raze, ele passou em Cell e matou a Ona Sky, Devoção e Domínio, certo? E aí, de lá ele foi pra Threnody, e ele também matou Ambição. Ele matou o Lidar. Mas ele matou de um jeito diferente. O que é dito aqui é que ninguém tem certeza exatamente do que aconteceu nessa batalha entre os dois, mas isso causou alguma coisa muito bizarra no reino espiritual naquele lugar, que fez com que tudo lá ficasse muito estranho, e foi isso que deu origem às Sombras das Florestas do Inferno. Threnody, se você não leu essa história, é basicamente um planeta mal assombrado por umas sombras bizarras, que são chamadas de sombras cognitivas, que atacam as pessoas, não sei o quê. Tudo isso só aconteceu ali por causa dessa batalha entre ódio e ambição que aconteceu ali, e que causou alguma coisa muito bizarra nesse véu que separa os reinos físico, cognitivo e espiritual, e que causou essa coisa horrorosa lá, tá? Então, o que a doação vai dizer aqui é, a Ulida, que era o receptáculo de ambição, do começo já dava pra ver que ela ia dar problema, já vai tarde. Então você vê que as shards, elas meio que se odeiam um pouco, né? Outra coisa interessante sobre a Ulida é que ela não é humana, ela é um Shoudel. Shoudel é uma outra raça de seres sencientes que vem de Iolen, que é o planeta do Royd. Tá? Doação continua. De qualquer forma, isso não é da sua conta. Você virou as costas pra divindade. Se o Ray se tornar um problema, a gente vai lidar com ele. E com você também. Assim, ameaças, assim, ameaça direto. Então é assim que termina a carta de doação pro Royd. Que a gente vê que ela não tá nada feliz com o Royd.
Ela começa, tipo, não era pra você ter vindo pra cá, você só tá fazendo merda. As outras shards também, tudo um bando de idiotas, só fazem merda. Então, não contemos com doação pra lidar com um problema que tá acontecendo aqui em Stormlight Archive, né? Pra lidar com Odium. A gente vai pra segunda carta agora, tá? Que é escrita pela Shard Autonomia. Vamos falar dela, tá? Cefandrius, portador da primeira gema. Você deve saber que não deve nos abordar partindo de um relacionamento passado. Você falou com alguém que não consegue te responder. Nós, por nossa vez, levaremos a sua mensagem até nós, embora não saibamos como você nos localizou nesse mundo. Então aqui a gente já vê que a pessoa que está falando no plural, tá? E eu já vou dar a explicação disso, porque vai ficar mais claro pro resto da carta. E é uma explicação sobre autonomia que está em The Lost Metal, o Metal Perdido, o último livro da Segunda Era de Mistborn. Então vamos lá. Autonomia é uma fractal meio diferentona, porque o que ela faz é criar avatares de si mesma, tá? Ela vai para os lugares, ela pega um pedaço da sua consciência e coloca num outro receptáculo, e ela vai criando como se fossem diferentes versões dela mesma, para que ela consiga reinar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso, inclusive, vai fazer com que ela se torne uma ameaça num determinado momento aqui, tá? E é por isso que ela está falando no plural, porque ela se considera mais de um ser, apesar de, no fundo, ser um ser só. O que dá a entender nessa carta é que o Royd foi atrás de um desses avatares de autonomia, mas foi atrás de um avatar que não conseguia respondê-lo por algum motivo. E aí você tem um outro avatar de autonomia respondendo o Royd. Você falou com alguém que não pode responder. Nós, por nossa vez, levaremos a sua mensagem até nós, embora não saibamos como você nos localizou neste mundo. Estamos realmente intrigadas, pois pensávamos que estávamos bem escondidas, insignificante entre os nossos muitos domínios. Assim como as ondas do mar devem continuar a avançar, a nossa vontade também deve permanecer resoluta, sozinhas. Então o que ela está dizendo aqui é, partindo também do que a doação disse na carta anterior, que ela quer permanecer quieta no canto dela, fazendo as coisas dela, criando os domínios dela, e não quer ser incomodada pelos outros. Ela continua. Você esperava algo diferente de nós? Não precisamos tolerar a interferência de ninguém. Rayse está contido e nós não nos importamos com a prisão dele. Vocês lembram que eu falei pra vocês no segundo vídeo que eu achava a carta do Frost meio... Vocês que se virem aí? Porque é isso que o Frost diz, né? Ah, o Rayse tá preso no sistema de Roshar. Roshar que se vire, é bom deixar ele preso aí, porque aí pelo menos ele não enche o saco do resto da Cosmere. A autonomia tá dizendo a mesma coisa, tá? Rayse está contido e nós não nos importamos com a prisão dele. Aqui a coisa começa a ficar complicada. De fato, nós admiramos a iniciativa dele, que é querer ser a única fractal e matar todas as outras. Nós admiramos a iniciativa dele. Talvez, se você tivesse se dirigido à pessoa certa entre nós, seu pedido teria sido bem recebido. Então ele está dizendo, existem algumas versões de nós. Se você tivesse ido para o avatar correto de autonomia, talvez alguma de nós teria te ouvido, mas... Mas nós estamos no mar, satisfeitas com os nossos domínios. Nos deixe em paz. Se nós estamos no mar, gente, é uma coisa que vai ser dada uma dica lá em Isles of the Emberdark, e aí você pode criar algumas teorias sobre, mas a gente acredita que lá no planeta de Isles of the Emberdark exista uma das avatares de autonomia, tá? E tem a ver com uma ilha, todo um rolê. Também insistimos que você não retorne a Obrodai. Reivindicamos aquele mundo e um novo avatar do nosso ser está começando a se manifestar lá, que eu disse para vocês. Ela ainda é jovem e por precaução foi incutida nela uma aversão intensa e avassaladora por você. A autonomia criou uma avatar de si mesma num planeta que ela quer dominar, e ela botou nessa avatar uma vontade de matar o Royd. Então vocês veem que o Royd não cai nas graças aqui de grande parte das fractais, né? A galera não gosta muito dele. Por causa de alguma coisa. E como a gente ainda não tem
de fato, a história do que aconteceu, da fragmentação de Adonalsium, como era o relacionamento dessas 16 pessoas entre elas mesmas e com Royd, a gente não sabe exatamente por quê, né? Ela continua. Isso é tudo o que diremos nesse momento. Se desejar saber mais, visite essas águas pessoalmente e supere os desafios que criamos. Só assim você conquistará o nosso respeito. Aqui a gente entra bastante na coisa de como a mente de autonomia funciona. A gente vai entender lá em The Lost Metal que, partindo do próprio nome, do próprio conceito, a autonomia só valoriza pessoas que são autônomas, que são donas de si mesmas, pessoas que conseguem botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. E a gente vai ver lá em Isles of the Emberdark que ela tende a criar desafios para que as pessoas provem o valor delas. Isso aparece um pouco em The Lost Metal também. E aí vamos para a terceira carta, tá? A terceira carta, para mim, ela é a mais interessante, porque a gente vai rever um personagem muito querido aqui, escrevendo essa carta, tá? Spoiler de Herói das Eras. Sazed. Harmonia. A junção de ruína e preservação, tendo Sazed como receptáculo. É quem escreve essa carta. Então o Royd escreveu pro Sazed falando, amigo, ajuda aqui com esse rolê do Odium, porque vai dar ruim. Temos então a resposta do Sazed. Harmonia pro Royd. Amigo, sua carta é extremamente intrigante e até mesmo reveladora. Antes de alcançar a minha posição atual, eu teria pensado que uma divindade não poderia ser surpreendida. Obviamente, isso não é verdade. Posso estar surpreso. Talvez eu até seja ingênuo, eu acho. Continuando. De todos, eu sou o menos capacitado para auxiliá-lo nessa empreitada. Ouve isso aqui, ouve isso aqui. Estou constatando que os poderes que possuo estão em tal conflito que até mesmo as ações mais simples podem se tornar difíceis. Então aqui a gente entra um pouco na coisa quase que na saúde mental do Sazed, né? Por estar tendo que lidar com ruína e preservação ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que vai ser discutida, bem pouco mais discutida lá na Segunda Era de Mistborn, que é como o Sazed está lidando com essa coisa de ter duas fractais que são completamente opostas, né, dentro de si mesmo. Continuando. Também me sinto inseguro com as suas artimanhas. Por que você não se revelou antes? Como conseguiu se esconder? Quem é você realmente? E como é que sabe tanto sobre Adonalsium? Se quiser conversar comigo mais a fundo, peço sinceridade absoluta. Retorne às minhas terras, fale com um dos meus servos e verei o que posso fazer por sua missão. Aqui, meus amigos, nós temos o motivo pelo qual o Royd está em Scadrial durante a Segunda Era de Mistborn. Porque se você para pra pensar um pouquinho, se você já leu História Secreta, você sabe que a principal coisa que interessava ao Royd em Scadrial, ele já conseguiu. Lá em História Secreta. Então por que ele volta pra Scadrial na Segunda Era, sendo que não existe nenhum grande... A princípio, não existe nenhum grande acontecimento ali em Scadrial que esteja, sei lá, ameaçando o futuro da Cosmere ou alguma coisa do tipo. Mas o Royd tá lá. E aqui talvez a gente tenha a explicação do porquê. O Sazed fala pra ele, você quer conversar comigo sobre essa sua missão? Sobre essa questão do ódio, de a gente fazer alguma coisa, etc. Vem pra cá. Mas seja completamente sincero comigo e fale com os meus servos. Então aí a gente tem uma explicação muito clara do que o Royd está fazendo durante a Segunda Era de Mistborn. Tá? Se você já leu a Segunda Era e leu essa carta, talvez você não tenha feito esse link, porque é um link bem, né, bem nas entrelinhas, mas ele existe. E aqui nós terminamos, tá? Então aqui a gente vai ter 3 cartas de 3 das fractais escrevendo pro Royd, 2 delas falando, deixa a gente em paz. Não quero saber do ódio, não quero saber do Raze, o Rorschach se foda, não tô nem aí. E a gente tem Harmonia no final, falando, ó, eu não sei se eu consigo confiar completamente em você, então seja sincero comigo, vem pra cá e a gente conversa. Tá? Se você não sabe, o primeiro arco de Stormlight, os primeiros 5 livros, e a Segunda Era de Mistborn, eles são praticamente concomitantes em tempo. Se eu não me engano, a Segunda Era se passa
ou tem alguma intersecção de tempo, ou a Segunda Era é logo depois do primeiro arco de Stormlight, mas eles acontecem meio que ao mesmo tempo, assim, na timeline da Cosmere. Então é interessante ver como uma coisa que tá influenciando na outra e como o Royd precisa ficar indo de um planeta para outro para tentar resolver essa questão. E claramente a grande preocupação dele neste momento é o que está acontecendo em Roshar, em O Relato da Guerra das Tempestades. Mas isso pode mudar quando as coisas começam a acontecer de fato. E aí eu tô falando do quinto livro de Stormlight e do quarto livro de Mistborn da Segunda Era, porque nós temos dois finais muito chocantes ali, se você já leu, você sabe, e que com certeza uma coisa vai influenciar a outra. Não tem como os dois finais dessa série não convergirem para uma coisa só, assim. Enfim, eu acho que a partir da terceira era de Mistborn a gente vai ter uma história que está completamente entrelaçada com Stormlight. Eu acho que não tem como não ser no ponto que a coisa acabou nessas duas séries. Bom, eventualmente eu volto com as cartas que estão em Ritmo da Guerra. Eu acho que eu vou esperar um pouco agora pra galera da leitura coletiva da Tami alcançar, tá? A galera tá lendo Sacramentador agora, tá terminando. Quando a galera estiver ali pela metade do Ritmo da Guerra, que eu suponho que vai ser ali pra setembro, talvez outubro, eu volto com o quarto vídeo dessa sériezinha, tá bom? Mais uma vez, obrigado por terem me ouvido falar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.